Então tá. Pode ser até difícil de explicar e não ser entendida, mas ela tá lá implícita, tá lá dentro, né? Então, mais do que você ter uma mensagem, eu acho que também é ouvir o instrumento, mano. Porque, cara, por que a gente muda de afinação? Porque a resposta é diferente. Você pode estar fazendo o mesmo acorde, a mesma coisa, mas a afinação vai dar outra frequência. A roots, de novo, foi a primeira vez que a gente abaixou a afinação, foi lá para baixo. Cara, a gente nunca ia escrever uma roots se tivesse na afinação normal. Porque ali é bom, é 2 notas, né? A coisa mais simples do mundo, mas tem ritmo e tem intenção. A gente queria ser aquela coisa mântrica, né? De mantra. Sabe? Aquela coisa de já pega no começo, assim, né? Então tudo tem uma intenção, né? A gente não está fazendo nada aleatoriamente, né? E isso gruda as coisas. Por que uma música vem antes da outra? Né? Tudo tem um sentido mais amplo, né? de organização, assim. Então, o saber ouvir o instrumento também, pô, você toca um negócio aqui, caralho, esse riff é do caralho. Tava querendo fazer outra coisa, aí você vai. E vai por outro caminho, entendeu? E aí, mais uma vez, essa música nova, a The Place, que acabou de sair, esse é um riff que tem 4 anos. Fiz ele 4 anos atrás, sei lá, durante a pandemia, lá, não sei o quê. E escrevi ele assim porque eu tava com vontade, tava lá com a guitarra brincando. Eu falei, porra, olha que legal essa sequência, não sei o quê, tá lá, guardado. Aí quando a gente resolveu fazer esse disco e tudo, fui lá, pô, esse riff de repente funciona. Aí pegando e virou a música, né? Então, não necessariamente você precisa escrever uma coisa com uma intenção de estar em algum lugar. É só uma expressão pura, de ter que sair, né? De você ter que colocar para fora. Por que você faz terapia? Para colocar as coisas para fora, para falar com você mesmo, né? Para você lidar com isso, para você verbalizar, para você tirar nó, para você ouvir coisas que só vai ouvir através de um profissional, né? Nenhum amigo ou nenhuma família vai falar tipo de coisa, ou você vai se sentir à vontade para falar, né? Então a música é meio isso, é uma comunicação, né? Com o instrumento, com os limites do instrumento. O Jimi Hendrix falou que imaginava de fazer coisas na guitarra que ele não conseguia. Imagina, né? E olha o que ele fez, né? Pois é, né? Caralho. É espetacular. Caralho. E quando a gente vai para um campo de novas tecnologias, Andreas? Por exemplo, a gente viu o surgimento da música eletrônica, né? Que ali, aí, eu tô falando de um tempo atrás, então, Sim. bateria eletrônica, não sei o quê. E hoje é perfeitamente possível chegar um cara aqui, senta ali, ele faz uma música inteirinha no computador, ele não toca uma corda. Sim. Não bate um nada e tem uma música inteirinha. Não necessariamente essa música, ela tem menos alma que uma música feita pelo Sepultura, concorda? Assim, eu acho que tem menos alma no sentido de você colocar tudo num quadrante. De você não ter a imperfeição do ser humano. Tá. O caráter e a característica de cada um tá na imperfeição de cada um. Aí que a gente se encaixa. O quebra-cabeça se encaixa onde? Nas imperfeições, mano. Né? É ali que a gente se encaixa. Por isso que a gente tem que respeitar as diferenças. São nas diferenças que a gente se une. Né? Não é nesse conceito de raça ou de nação ou de fronteira que a gente vai se isolar e vai ter uma ideia purista de uma nação, enfim, dessa palhaçada que a gente tá vendo aí hoje de imigração e tudo mais. Né? Então, pô, as imperfeições é que elas são... Cara, eu ouço um disco do Black Sabbath com todas aquelas coisas meio fora do tempo e você vê um barulho aqui, não sei o quê. Você pega a bateria do Bonham, do Led Zeppelin, né? Só a bateria. Você ouve a respiração do cara junto, coisa que você não... Né? Mas tá lá, cara. Hoje todo mundo quer fazer tudo limpinho. Ai, solta o som, não sei o que, tudo... Cara, em meia hora você não aguenta mais ouvir aquilo. Então não tem alma. A alma tá na imperfeição, não tá na perfeição. Né? Então você tem que ter essa relação meio de insegurança com a coisa, porque você não sabe o que vai acontecer. Isso que é lindo. Né? Isso que é lindo, mano, de você lidar com o presente, de dar resposta e lidar com aquela resposta no momento, no ato. Né? Mas não tem uma certa matemática que dá pra você explorar quando você tá fazendo a música? Eu tô falando isso porque a sensação que eu tenho... Tem a ver com o que você tá falando, mas a sensação que eu tenho quando eu escuto um K-pop é matemática. Sim. Entendeu? O troço é feito com cuidado, escolhido. Foi feito pra aquilo, exato. Entendeu? E arrasta multidões. Cara, mas eu não aguento escutar isso, mano. Pra mim é tipo... Fica uma coisa...
extremamente mecânica, né? E música com IA? O IA, pelo menos, o cara teve que dar um prompt ali, o caralho. Mas assim, é muito generalizado, assim, música com IA. Aham. Né? Você tem que ser um pouco mais, assim, a gente tem que ser um pouco mais específico. Como, por exemplo, o Beatles usou a música IA para fazer música, né? Limpou o vocal do John Lennon, lançou essa música inédita. Perfeito, e tá tudo. bom, tá bom. Foi usado. Tá bom. Pô, sensacional. Uhum. Mesma coisa, pô, a gente é de uma geração. Então onde você a tá gente falando gravava... da IA como ferramenta para melhorar algo que o humano fez. Sim, mas toda tecnologia é isso, né? Às vezes a gente pega a tecnologia e fode ela. A gente faz isso com frequência, na real. Quase sim, todas. Todas. E assim, a gente veio de uma época onde a gente gravava em fita de rolo, né? Voltava, cortava na Gillette, etc. Era uma outra época. Para mixar o disco era tudo manual, não tinha essa coisa automatizada. E a gente passou por todo esse processo, do vinil para a criação do CD, o CD para a criação do Pro Tools, né? A edição de vocal e tudo. Cara, não é porque tem o Pro Tools, é que a gente tem que usar tudo que ele oferece. Né? Para gravar vocal, por exemplo, o Pro Tools é perfeito, mano, porque ele é muito rápido em fazer edição, em montar, né, ideias e tudo. Para fazer edição, né, o Pro Tools é bom. Mas, cara, você não pode pegar uma bateria e colocar tudo ali, porque você mata o músico, você mata a performance e tudo. Então você tem que ter um equilíbrio, né? Saber usar a ferramenta. É a mesma coisa, sei lá. Quando você entra no estúdio, realmente, cara, você tem tudo, né, à disposição. Os livros aqui, né, que você tem. Se você não tem um foco, como é que você vai saber escolher? Não vai. Ali você tem informação, você tem muita educação e tudo, mas você precisa saber o que você quer. Eu preciso saber da gastronomia da cidade de Londres. Eu tenho esse livro. Pum. Pronto. Aí você tem essa função, você usa essa tecnologia para um fim específico, né? E não você é escravo, eu tenho que usar a gastronomia de Londres e de Berlim e de não sei o que, tem que fazer. Não, é London, né? É só uma analogia meio para ter o foco, né? Então, aí vem de novo, você tem que ter uma mensagem. O que você está querendo dizer? Isso faz parte? Vai desviar o foco ou vai ajudar no conceito, né? Então você tem que ter uma coisa bem clara. Tanto é que quando a gente começa um disco novo, o conceito é o primeiro a vir. Tá lá os meus e-mails, eu faço meus research lá, minhas pesquisas, não sei o que, ó. A sugestão é essa. Próximo disco eu tive essa ideia, quadra, porque tal, veio daqui, quadrível, não sei o que, beleza? Aí todo mundo lá, beleza, não sei o que, vamos conversar. Ok. Aí a gente começa. Quando é que... geralmente é tu que sugere isso? Sim. Tá. Já rolou dos caras não topar alguma? Não, porque meus argumentos são muito fortes. Tá. Meus argumentos são fortes. Cara, assim, quando eu tô convencido de uma ideia, eu sei apresentá-la. Eu não vou jogar uma coisa que eu não tenha muito... Sabe? Então, porque por isso que eu faço um pré-trabalho de pesquisa. Vou lá, leio, faço, vejo palestra, enfim, vejo documentário. É muito complexo, é muito complicado de tu me dizer mais ou menos aí como é que acontece o processo inteiro para então entrar num estúdio, desde da ideia que surge da tua cabeça até entrar no estúdio, porque quando tu fala que tu tá apresentando pros caras e tu tá explicando, sim. Nossa, eu ia mal ouvir. Mano, então, eu monto um e-mail, tipo como uma tese, vamos dizer assim, né? Que eu quero apresentar. E chega do nada? Ou tu avisou pros caras, tô com uma ideia? Não, a gente tá nesse processo de fim de turnê, já sabendo que tem que preparar algo pra gente começar a trabalhar para um próximo disco e etc. Então, vem já de uma coisa de fechar um ciclo e abrir as possibilidades novas. Tá. E aí, porra, o Quadra veio de algoritmo. Coisa do dia a dia. O algoritmo está escolhendo o que você ouve, o que você come, o que você compra, não sei o quê. Aí, números. Achei um livro que chama Quadrivium. Quadrivium fala das 4 artes liberais, né? Da música, da cosmologia, enfim, da matemática e etc. Aí dá lá definições dos números, né? 1 é isso, 2, 4, a estabilidade, não sei o quê, onde você começa a construir, etc. Então, dali 4 veio Quadra. Quadra, você tem uma coisa delimitada com as regras específicas onde você vai jogar o jogo. É a vida, mano. Vida aí, o quadro. O Brasil é uma quadra. A Arábia Saudita é outra quadra. Regras específicas onde você vai jogar o jogo, né? Você respeita certas leis, não sabe de onde veio, mas defende, né? E acha que o seu ponto de vista é o único.
Sim. Que o seu Deus é o único, que o seu Deus é o melhor e tudo. Mas lá do outro lado do planeta, as pessoas estão com outro ponto de vista igualmente legítimos. São vítimas também, como nós, da nossa própria cultura. De tradição, de tradicionalismos, de cultura que a gente leva de uma geração para outra e muitas vezes nem sabe por quê. E como a gente viaja, a gente vê outros pontos de vista, outras ideias do cosmos, como foi isso criado, budismo, Mormon nos Estados Unidos, outras religiões, outros pontos de vista, né? A gente vê que isso é tudo, não tem uma coisa... A gente tem que respeitar isso, porque estão falando tudo a mesma coisa. Uhum. Estão todos falando a mesma coisa, né? Então por que não, né, ter essa... Então a quadra fala muito disso. De respeitar as diferenças, coisa que a gente falou agora, das imperfeições. Respeitar as diferenças, porque, cara, olha o que é o Brasil, a culinária, a gastronomia brasileira. Se a gente não tivesse aprendido nada com os italianos, ou com os africanos que vieram escravizados para cá, os alemães, poloneses, olha a culinária que a gente tem. A gente aprende um do outro, o que a gente ensinou para o mundo, o açaí, a caipirinha, entre outras coisas, entendeu? Vai misturando, porque a gente vai se conhecendo e vê que a fronteira é uma coisa ilusória, né, de visões. Uhum. A gente tem muito mais a aprender com as tribos, por exemplo, de ver a natureza, de lidar com caça, como... Cara, para mim, isso aqui é um absurdo, mano. Com todo respeito ao patrocinador aqui, de comprar água, velho. Como assim comprar água? O ser humano comprar água. Esse aqui é o planeta do ser humano. Água é fundamental para a vida de qualquer ser vivo. Não é só do ser humano. Uhum. É de planta, é de animais. E o que faz o ser humano? Polui a água para privatizar uma parte para poder vender de volta para a gente. Assim, não muito tempo atrás, cara, no Rude Ramos, eu ia lá na bica pegar água na fábrica. Lá tinha água de graça e livre. Não muito tempo atrás, década de 70 isso, cara. E olha, hoje em dia a gente não vê água potável em lugar nenhum por uma coisa fundamental do ser humano. Para mim é um absurdo pagar por água. Cara, quanto é? 80%, 90% a gente é água? É verdade. A lua muda o nosso humor, as marés e tudo. Como que a gente tem que pagar para beber água, cara? Isso não tem sentido nenhum, né? Então a gente perde contato com a natureza. O The Cloud of Unknowing, que é o novo EP, fala disso, mano. De a gente ficar com várias... sabe, tipo véu que vai colocando na frente de desvio, de foco, né? De você não ter contato direto com a coisa espiritual, por exemplo. Não precisa de um livro, não precisa de uma parafernália em ouro e prata ou esculturas, né, que representam imagens e etc. Para você ter um contato espiritual. Você tem capacidade direta disso, de você ter a sua própria experiência espiritual sem passar por essa estrutura política que é a religião, né, que divide mais do que une. Então, assim, a gente tenta colocar isso na nossa música, porque a gente vê que a gente tem muito mais em comum do que parece. O que mostra nessa mídia em geral é que a gente tá sempre se odiando, um tá batendo no outro, mas não é assim, mano. Não é só assim. Tem notícia boa acontecendo todos os dias, mano. Basta ter foco. É igual a física quântica. Tudo é possível, basta você ter foco. Né? Você cria as coisas. Você tem o poder de criar a sua própria história, né? Eu tô convencido. Vamos gravar o quadro. Beleza. Então esses são os meus argumentos. Viajei pra caralho agora. Então, quando tem alguma coisa, porra, eu gosto de falar sobre isso, de filosofar, sabe? De botar na mesa, de ouvir, e aí inspirar. O Derek vem com ideias, vem com um livro, tá falando disso, tá falando daquilo, aí a gente começa a achar nome de música, né? Aí o Paulo, assisti um filme que falava não sei o quê. Então a gente começa a agregar, mano. E aí você começa a construir algo que tem sentido, no sentido de a gente ter uma mensagem, né? De mostrar que, porra, é muito legal você ter um contato, por exemplo, com um cara lá direto num país que está sofrendo o que está sofrendo, do que ouvir pela mídia. Sim. A gente tem fãs que, porra, né, se comunicam, porra, aqui tá foda, eu já não consegui sair de Dubai porque tal, não sei o quê, sabe? Então a gente tem um certo, vamos dizer assim, privilégio de um contato direto. Tá tocando lá no interior da Alemanha, fala, o cara pegou 2 trem, veio com uma grana para comprar 2 camisetas, conseguiu tomar uma cerveja, ingresso, sabe? Você tem um balance. Aí o cara reclama, puta, aqui subiu o ingresso, tá? Não sei quantos euros.
E não é tanto gossip, né? Tanto aquela coisa de você ficar jogando só notícia ruim na mídia, mas você tem um contato e uma coisa com o próprio povo, vamos dizer assim, né? Que tá na rua, que tá no dia a dia e que sabe o quão difícil é você ir num show de heavy metal e poder comprar esse tipo de coisa. Né? Cara, e o heavy metal, ele não tá já passou o auge do heavy metal, mas as coisas elas funcionam em ciclos. Sim. Né? Você sente que... Eu sinto, me parece que a galera que tá... Os moleques de 2026 que era pra estar ouvindo metal estão ouvindo música eletrônica, eu acho. Tá? Pelo menos os moleques que eu fico assim, pô, esse moleque devia estar ouvindo metal. O meu filho, ele nasceu em 2005, o meu terceiro filho, né, o Enzo. Enzo, obviamente. E ele não curte muito metal, não, mano. Ele tá fazendo belas artes, tá fazendo produção musical. Nossa, eu pensei que tu fosse falar o contrário. Não, ele tá fazendo beats, coisa de reggaeton e umas coisas totalmente diferentes, assim. Que é do caralho. Ele tá... Inclusive, eu dei um lance do Metallica pra ele fazer um remix e tudo. Ele fez um lance muito legal, né? Na concepção dele, assim, né? Então, realmente, essa geração tem um outro universo, né? Musical que existe hoje em dia. E eu acho que tem a ver com o jeito de fazer música, Andreas. Porque, não sei... Bom, esse aqui sou eu, cara. Tá olhando. Porra, é muito mais fácil sentar muito mais confortável, etc. Tu sentar no computador com a coca e um traquinas e tu fazer ali uma música. Do que tu ir lá aprender a tocar guitarra antes de fazer a música. Sim. Né? Então, o aprender... Por exemplo, minhas filhas, uma tá na aula de violão e outra tá na aula de ukulele lá. Mas a verdade é que é só porque a gente quer colocá-las pra fazer alguma coisa, entendeu? Boa. O ponto pode ser que elas curtam, mas não foi que nem tu, entendeu? Sim. Então, que tava afim da parada. E como eu já fui professor, eu sei que pra aprender um troço tu precisa querer. Sim, então eu não sei em que medida que isso vai ser eficiente. Tá sendo eficiente faz alguma coisa aí, entendeu? Mas, cara, assim, ao mesmo tempo, você vê uma galera jovem, mano, que, pô, na internet aí você vê muitos molecada mesmo tocando Metallica, Sepultura, Megadeth, formando suas bandas. Recentemente eu toquei lá em Los Angeles em janeiro agora na feira de música, né? Que chama NAMM, The NAMM Show. Então são lá todos os produtos, instrumentos e músicos e etc. do business da música. E eu faço essa jam com o pessoal do metal, né? Pessoal do Megadeth, uma galera do Dream Theater e tudo. É sensacional. E todo ano eu vou lá e faço parte disso, né? E sempre tem banda de abertura. E, pô, abriu uma banda lá da Flórida, chama Chain Saint. Cara, uma molecada, assim, de 19 anos, 18 anos, fazendo puta som, cara. Tocaram, inclusive, uma música do Sepultura, em homenagem lá. Falou, pô, André, o cara tava usando a camisa amarela e tudo. Cara, uma galera, o vocalista negro também, muito parecido com um mini Sepulturinha, assim, sabe? E os caras tocando pra cacete, assim, baixista, vocal, guitarra, batera... Então tá tendo. Tá, lógico que tá. Eu tô falando que é aquela coisa do foco, né? O metal sempre foi underground, cara. É verdade. É muito difícil você botar isso na mídia, no geral. Que eu lembro, eu moleque, o máximo que tocou nas coisas que tinha a ver com metal, que eu lembro que eu festejava, dava vontade de soltar fogos. Lembra de Fairy Tail? Do Xamã André Matos cantando. Sim. Tocou na novela. Sim, lembro. Na novela aí. Eu não sei qual é. É verdade. Mas, porra, caralho, Xamã na novela, moleque. Muito foda. Mas no máximo era Linkin Park, era New Metal no rádio, né? Então, Sepultura rolou na rádio algumas vezes. Rolou a versão da Orgasmatron, que a gente fez ao vivo. Rolou na 89. A versão da Polícia, né? E a versão da Bullet the Blue Sky do U2. Rolou bastante na rádio. Mas isso aí tocava aqui no Brasil, tocava 89, tocava na Rádio Cidade lá no Rio. Rádio Cidade, sim, com certeza. Mas não tocava na Jovem Pan. Não. Né? Na Jovem Pan tocava o Linkin Park. Isso aí anos depois também. Né? Também. 2000 e pouco, né? Exato. Hoje você tem, porra, toca Metallica em estádio de futebol, né? É uma música, né? Mais popular. Eu fui, inclusive, no último show do Metallica, que foi aqui no Morumbi, eu fui no show da Iron Maiden também, bom pra caralho. Também. Pô, sensacional. O show da Iron Maiden é um teatro. E você vê que tem uma nação, cara. Os caras anunciam show, sold out em poucos minutos.
Tem muita galera metal aqui, mano. Em 2 segundos, Metallica, Iron Maiden, AC/DC, 3 Morumbi lotado. Assim, é sensacional. Agora, hoje em dia faz pouca diferença tocar na rádio ou não, né? Hoje